Olá! O tema de nossa aula é Metodologias no Ensino e Aprendizagem de Literatura. Hoje, focalizaremos metodologias no ensino de literatura. Em primeiro lugar, vamos tecer breves comentários a respeito da história do ensino de literatura no Brasil, desde o período colonial. A seguir, veremos alguns dos caminhos a serem seguidos para que os alunos se sintam motivados ao estudo de literatura. Discutiremos também aspectos a serem considerados em relação à adequação do estudo de literatura aos níveis de ensino. Por fim, refletiremos a respeito da avaliação do ensino de literatura. Para motivar um aluno, deve-se ter em mente todas as oportunidades que a disciplina possui. Nesse sentido, a literatura é, dentre as disciplinas, uma das mais ricas em recursos, imagens e materiais audiovisuais que podem aumentar o grau de motivação almejado. Pois é, nosso clipe nos mostrou imagens de alguns elementos muito relevantes quando discutimos o assunto metodologia do ensino de literatura. Muitos são os caminhos possíveis que o professor pode escolher. O professor de literatura tem várias, amplas formas de preparar as suas aulas. Aulas instigantes, que despertem o interesse de seus alunos para o assunto estudado. Quando nos referimos ao professor de literatura, estamos considerando o profissional com curso superior em letras, cuja importância é fundamental. Mas e se eu dissesse a vocês que a implantação de um curso de nível universitário na área de letras só ocorreu na década de 30 do século passado, 1930? É difícil de acreditar, não? Mas, em O Império da Eloquência, o professor Roberto Acísolo de Souza discute essa questão sobre o ensino das letras no Brasil. Curiosa é a posição histórica da área de letras no sistema de ensino brasileiro. Tendo ocupado durante o período colonial e o século XIX posição de grande destaque no ensino básico, praticamente constituindo sozinha esse nível de educação, apenas na década de 30 deste século, do século XX, passou a ser admitida como área de profissionalização de nível universitário, com a implantação das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Por não haver cursos de habilitação na área de letras, o que foi que aconteceu então com o ensino? O ensino de literatura esteve nas mãos de profissionais de outras áreas, mas isso só foi possível porque esses profissionais de outras áreas tiveram uma excelente formação humanística. Essa formação foi recebida no ensino médio, no ensino secundário, ou seja, essa formação permitia a esses profissionais que não eram de letras assumir o papel de professores das disciplinas de letras. Passemos agora à segunda parte de nossa aula. Motivação para a leitura e para o conhecimento literário. Passo a pensar com você sobre o papel do professor na motivação de seus alunos. Esse papel é muito importante. Ao preparar uma aula, muitos caminhos poderão ser escolhidos pelo professor de literatura. Alunos e professores estão juntos nessa jornada. Não haverá sucesso se uma das partes não tiver empenho e dedicação. O professor deve preparar boas aulas e o aluno estar interessado. Em alguns casos, o papel do professor será o de despertar o interesse e, em outros, apenas de contribuir para aumentar a motivação que o aluno já traz com ele. O caminho para o sucesso será sempre uma via de mão dupla. Não podemos nos esquecer disso. O professor precisa estar consciente de sua responsabilidade ao preparar uma de suas aulas. Os cursos são formados de uma sucessão de aulas e cada uma delas tem um papel a cumprir nessa sucessão. Imaginemos essa sucessão como uma corrente, em que cada elemento precisa ter consistência para que o todo não se comprometa. Cada aula é um elo da corrente. Esses elos precisam ser fortes para que o todo, para que a corrente não se rompa, para que ela tenha consistência. Temos que nos lembrar que cada aula é a aula. Mas como fazer
para que os alunos sintam prazer em ler obras literárias. Vejamos alguns dos caminhos que o professor pode trilhar para conscientizar os alunos de que a literatura nos oferece novas visões de mundos, que o conhecimento literário amplia nossos horizontes. Nesse sentido, leituras literárias devem ser encaradas como descobertas a serem feitas nas malhas do texto. Esse texto pode ser em verso, ele pode ser em prosa, mas descobertas que estão aí para que nós possamos fazer e ajudar o nosso aluno a fazer. Muitos escritores de nossa literatura, Monteiro Lobato, Gonçalves Dias, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Martins Pena, João Cabral de Melo Neto, escreveram obras belíssimas e riquíssimas que contribuem, que nos ajudam a trabalhar a literatura de forma rica. Essas obras nos oferecem um grande painel para que possamos, em sala de aula, explorar diferentes aspectos. Por isso, o estudo de textos literários pode e deve seguir caminhos variados. Dependendo da obra que selecionarmos para leitura, vamos escolher a maneira de apresentar aquela obra. Então, a obra selecionada indica quais as possibilidades de escolha, isto é, quais as abordagens mais adequadas para aquela obra. Podemos pensar em duas possibilidades: da obra literária para o contexto e do contexto para a obra literária. Vamos pensar num tema: poesia jovem dos anos 70. Selecionamos textos de jovens poetas da década de 70 do século XX para exemplificar a preparação de uma aula de literatura brasileira segundo as abordagens